bem-vindos de volta ao nosso Primecast. E eu tenho uma notícia para falar, amiga. Estamos quase chegando no final da nossa primeira temporada. Muita coisa boa, tem muito conteúdo aí. Você que ainda não assistiu, corre lá, né? Com certeza foi uma temporada maravilhosa, mas ainda tem coisas aí. Para quem não me conhece ainda, eu sou Amanda Degedian. Eu sou a Gabriela Martinez. E a gente fala aqui de saúde de uma forma descomplicada. Então, vocês viram que ao longo da nossa temporada, vários médicos profissionais incríveis, e hoje não seria diferente. Estamos com ela, que é minha fisioterapeuta, que já me salvou, não só eu, mas a minha família inteira, Amanda Joseph. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. É um prazer, uma honra gigantesca estar aqui com vocês hoje. Olha, eu ouvi dizer que a gente tem muito assunto hoje, porque o povo acha que fisioterapia é só quando, sei lá, quebrei o pé e agora eu preciso me recuperar. Mas tá bem distante, né? Não é só isso. Ainda bem, né? Senão seria muito chato, confesso. Então vamos lá, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho de você e aí a gente vai ter muito papo bom hoje. Eu sou Amanda Joseph, eu sou fisioterapeuta formada pela USP, tenho pós-graduação em saúde da mulher, 2, não sei porque eu fiz isso, eu fiz 2, tenho formação em pilates, em ortopedia, atendo lipedema há 6, quase 7 anos. Que dor fazer essa conta? Menina, O tempo passa. Credo! E atendo, além de lipedema, atendo muito paciente também com questões vasculares. olha só, e mamãe de Dante. E agora também, mamãe de mamãe de Dante, Dante. meu baby de 4 meses, Ai, está em que casa. delícia. Amanda, hoje a gente vai falar de vários assuntos que eu acho que muitas pessoas não têm ideia o que a fisioterapia pode alcançar. Então, alguns tópicos para vocês já irem se preparando, a gente vai falar de lipedema, que acho que é um assunto Caí, que vai muito bom. Tem a parte pélvica, né? Parto pro parto, pós-parto, antes do parto, como é que é? Pré-parto, tem isso pro pré-parto? Tem, né? Pré-parto, tem o pós-parto, tem o periparto, que é durante, na sala de bem legal, parto. né? Acho que a gente pode começar. Então vamos começar por ele? Então vamos. Como que funciona essa parte da fisioterapia para a mulher gestante? Em que período E que ela quando tem que começa? começar? Engravidei, agora tô grávida. Tem mulheres que me procuram até antes de estar grávidas, porque antes até mesmo da gente trabalhar essa questão puramente do parto, a gente também tem as disfunções sexuais. Então tem mulher que não consegue ter penetração, não consegue ter prazer, não consegue ter a relação. Então eu tenho pacientes que eu fiz todo esse trabalho de pré-concepção e aí ela engravidou, a gente fez todo o trabalho no pré-parto, fiz o parto dela e fiz o pós-parto. Ai, meu Deus. Então você conviveu com ela mais que muita gente, né? Isso, faz parte da família praticamente. A gente pode antecipar. Já começar com essa parte, né? Porque eu acho que é uma coisa pouco falada, né? Quando a gente fala da dificuldade da penetração, isso é por falta da lubrificação, é alguma coisa hormonal? O que Causa isso e é uma dor, é o que exatamente? A gente acaba tendo várias patologias que podem ter e atrapalhar para ter esse ato sexual. Então, desde uma dificuldade de lubrificação, e aí as pessoas acham que a fisio não tem o que fazer, e tem. Então, a gente consegue, por via de estímulo elétrico, ajudar essas glândulas a secretarem mais e melhorar essa lubrificação. Até para pessoas mais velhas, mas Até porque tem, né, uma diminuição de lubrificação pela idade, e aí pode ser super indicado também. Principalmente quando a mulher chega na menopausa, também, porque muitas vezes a gente pensa, putz, menopausa, hormônio, então é só fazendo reposição hormonal ou uso de hormônio tópico que vai resolver. Não, a gente também tem algumas coisas na física que a gente consegue trabalhar. E tem uma patologia que se chama vaginismo, que é uma contração involuntária da parte mais distal desse assoalho pélvico. Então, tem o último grau. mais embaixo? Isso. E aí tem o último grau de vaginismo, a mulher ela tem dificuldade até de separar as pernas. Então ela tem uma contração de adutor. Olha.
Então, assim, Isso é imagina, comum é muito mais comum do que a gente do imagina. que a E gente ela tô aqui imagina. parada, a contração acontece involuntário. Involuntária, e aí elas acabam tendo muita dor durante a relação, elas acabam, Porque estão obviamente, não tendo. tensas, né? Exatamente. E aí, por isso que também a penetração, né? Porque se você vai É. caindo, Exatamente, na hora que era pra estar relaxando, então a gente acaba tendo todo esse trabalho também com e esse é o tipo de quê? São paciente. equipamentos que são usados? A gente pode desde uma simples bolsa quente, porque a ideia é relaxar essa musculatura, mas a gente tem alguns equipamentos, alguns tipos de vibradores específicos, tanto para a gente fazer e dessensibilizar essa região no consultório, também orientando essa paciente para casa. Porque a maioria das pacientes vem uma, no máximo 2 vezes na semana. Ela tem que continuar os exercícios em casa, né? Exatamente. Então, todo mundo imagina quando fala de fisiopélvica que é um aperta e solta. Eu acho que o povo imagina meio que um pompoarismo, não é? Que é aquela história. Ai, e eu lembro muito que você falou, depois a gente vai entrar nesse assunto, sobre que alguém tirou muito só falando que ai, a vagina tá frouxa. Você falou, não existe isso. É uma forma muito vulgar até de falar, né? Sim. Que não é isso que acontece quando tá com escape de xixi, não tem nada a ver, né? Então, a maioria das pessoas acham muitas vezes que, porque eu tô perdendo xixi, é porque tá tudo muito solto, tá tudo muito frouxo. E aí tem uma parte dessa patologia, dessa perda de xixi, que na verdade é uma musculatura que contraiu e não relaxa. Não é a mesma coisa Não que. é a mesma Tá. coisa do Mas é vaginismo, semelhante. mas é semelhante, são por causas diferentes. Então, mulheres geralmente que ficam segurando o xixi por muito tempo, ou então quando você. Tá entendendo? Eu vou falar porque ela já. Essa aqui me conhece a fundo mais que muita gente, tá? Ela cuidou, porque eu tava com escape, tipo, depois da cirurgia do lipedema, no meu caso foram os nervos, que é comum, pode acontecer. Eu tive sensibilidade nos nervos e uma vez eu falei pra ela, eu falei, tá acontecendo um determinado probleminha aqui. Ela falou, o quê? Eu falei, eu vou fazer xixi, eu faço xixi, aí eu paro. Mas eu continuo sentada porque de repente vai continuar vindo. Eu falei, então, o negócio tá um pouco confuso. E também, eu falei pra ela, eu não senti que minha bexiga estava cheia. Eu corri para o banheiro. Eu falei, mas eu não estava. E estava extremamente cheia. Aí ela falou, está. O seu nervo com a sua bexiga, eles não estão conversando direito. E aí ela tratou o meu com um choquinho, né? Para ele voltar a lembrar que eles tinham que ele tinha que fazer uma comunicação com a minha bexiga. Então, para ver, né? Às vezes, pode ser algumas coisas hormonais, da idade também, mas no meu caso foi pós-cirúrgico, que é super comum. Não é que é super comum, mas pode acontecer. E aí, se eu não tivesse assim, né? Imagina se eu não falasse para ela, ela falou, mas por que você não me falou antes? Aí eu pensei, porque eu não sabia. Que achou que era normal. Não, e assim, e é com a fisioterapeuta, né? Às vezes você não sabe o profissional que você tem que buscar, né? Eu pensei, eu nunca imaginar, gente, que vamos pensar que aqui são os dedos do pé. Vem os nervos, né, do dedo do dedão do pé, ele faz ligação com a bexiga. Que loucura, né? Na verdade, eles têm uma mesma origem de raiz nervosa. Então, não é o mesmo nervo, mas pensando em coluna, no mesmo lugar que sai o nervo que vai realmente para o pé, ele também vai para a bexiga. Então, a gente consegue se comunicar. Então, a gente consegue se comunicar pelo pé, o que o pessoal acha Tô que. curada desse probleminha. Porque tem gente que acha que não, eu tô perdendo xixi, então, meu Deus, vai ter que fazer alguma coisa invasiva. Até mesmo tem mulheres que são virgens e aí tem problema e acha que, não, mas aí eu vou na fisioterapia e vai ter que ser alguma coisa invasiva. Invasiva, E não não. necessariamente. Isso A incontinência também, né? Já que a gente falou disso, né? A incontinência também urinária também tem a ver com isso, né? De tratar na físio. Sim, a gente trata muito. E aí, tanto a incontinência urinária por esforço, que é quando ri, tosse, pega peso, E é muito pula. comum é muito comum em idoso, né? Eu espirrei, já, amiga. Você tá com uns 80 anos. Eu tenho. Acontece assim, uma vez eu espirrei e saiu um pouquinho. Eu falei, gente, o que aconteceu? Mas assim, foi uma vez só, graças a Deus. Por Uma vez já é muito, tá? enquanto, não deveria, né? Deveria, porque o ideal é que não aconteça mesmo. Mas aí eu aprendi muito. Eu sempre segurei muito xixi.
tá? Era aquela coisa, estou fazendo aqui, estou trabalhando, aí deu vontade, não, peraí, preciso terminar isso aqui. E aí muitas vezes já aconteceu de nem dar tempo, eu mal chego no banheiro, eu tô desesperada fazendo xixi. Então eu tomei muita bronca dela, graças a Deus. Então, né, Agora você está se. agora eu vou direto, vou pensei em fazer, eu já tô indo para evitar. Então, não segurar o xixi é um fator de prevenção. Tem assim, mas tem algumas coisas preventivas que a gente possa fazer para não, lá no futuro, quando a gente for idosa? Para não ter essa perda, sim, essa ideia desse controle miccional, na verdade, porque não é não segurar o xixi, só que a gente tem que escutar o corpo. A gente tem o primeiro alarme que ele fala assim: olha, tô com vontade, mas tem que xixi. Se você quiser ir, eu consigo fazer um xixizinho. Só assim. Chega o segundo alarme que fala: escuta, a gente realmente tem xixi aqui e tá interessante de já ir ao banheiro. E aí chega o terceiro e último alarme, que é aquele que você fala: pelo amor de Deus, ou eu vou fazer xixi agora, ou eu vou fazer xixi na calça. Achando que o meu só vem esse. Então, Será que eu não tô não tô ouvindo direito? Devo ir no otorrino? Será que você vai deve acontecer alguma prestar um coisa? pouquinho mais de atenção em você. Será? Porque é você, senhora, que fica fazendo 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo, e aí a gente acaba já realmente melhorei, eu juro que eu melhorei. negligenciando, tipo, não, tá tudo bem, não, acho que tá tudo bem. E aí aí acaba tendo que correr muitas vezes, e aí tem esse sintoma de urgência miccional. Não é legal ter essa urgência. Muitas pessoas têm uma urgincontinência, que é perder xixi nesse ato de correr, ou então tá chegando e baixando a calça e perdeu. Isso também é um tipo de incontinência. Já nem posso imaginar como é isso, nunca nem passei. Nunca, né? Imagina. Então, mas eu acho que assim, por eu beber muita água, eu tenho muita vontade de fazer xixi. E eu sempre tô apertada, assim, pra fazer xixi. Eu tenho um pouco disso. Mas eu acho que o teu já é o 2, assim, toda hora. Porque como a gente bebe muita água, já tá sempre a bexiga. Você, quando vai no banheiro, sai tudo que tá na bexiga na hora? Ou fica um pouco? Não pode ficar um pouco. O ideal é que saia. Não, sempre sai tudo. Tem que sair tudo. Essa Mesmo sensação a prestação. não pode ter a prestação. Primeiro que não pode ter a prestação. Ainda tô um pouco com prestação. Então a gente precisa conversar, minha senhora. Tomar choques. Tomarei mais choques. Esse resíduo miccional que tende a ficar, a chance de ter infecção urinária é muito grande. Então não pode. E outra, o fluxo urinário ter um jato, esse jato rápido, ele é importante porque ele acaba fazendo uma higienização dessa uretra. Ah, verdade, faz sentido. Então, o xixi, quando a gente precisa prestar atenção e falar assim: nossa, mas será que eu tô fazendo muito? Será que tá. Quando a gente é muito hidratado, é super comum realmente ter várias vezes vontade de ir ao banheiro e tá tudo bem. Se você vai ao banheiro, tem um bom volume de xixi, legal. Olhar a cor desse xixi, mais um amarelo claro para quase um translúcido, fantástico. E Esse é não ter sinal que tá aquele bem odor. hidratado. Isso. Agora, geralmente, o primeiro do dia, ele vem mais Ele vem amarelado, concentrado. ele vem com um cheiro mais forte, né? Isso também é super normal. Mas normal, porque Tá. você passou uma noite Ao longo inteira. do dia que isso não pode acontecer. Ao longo do dia, você tem que estar realmente mais hidratada e tudo bem. Agora também tem um tipo de patologia que eu acho muito legal de tratar, que é uma bexiga hiperativa. Então, é o querer muito ir ao banheiro toda hora, assim, a cada 30 minutos, geralmente. E aí, quando chega no banheiro, senta no vaso, 3 pingos. Nossa, eu já vi muita gente assim. Eu acho, Isso associava fisioterapia isso trata. A fisioterapia trata? Eu associava isso à infecção urinária, porque eu já tive, né? Porque será? Não sei por quê, gente, já tive infecção urinária. E aí é aqueles realmente uns pouquinhos pingos que arde a alma, mas não é uma quantidade. Então eu achava que isso era só quando tinha uma infecção urinária. Não, o sintoma, esse sinal de ardência, geralmente a gente tem que olhar um pouco, porque provavelmente pode ser uma infecção realmente. Mas não, tem mulheres que têm essa urgência e essa constância de ir ao banheiro, só que sem essa quantidade toda de xixi. E o pior, elas acabam parando de beber água, porque fala assim: Querem caindo.
porque não aguenta mais. Muitas têm uma incontinência associada, e aí toda e qualquer urina que bate nessa bexiga, ela acaba ficando muito mais concentrada e muito mais irritadiça. Então acaba irritando a mucosa da bexiga. E aí a bexiga, ela é um músculo que contrai. A vontade que a gente tem de fazer xixi é a bexiga contraindo. Então Quando ela entra quando ela vai, como se fosse uma bexiga. uma bexiga, um balão, você tá pensando? Uma bexiga é como se ela fosse uma bexiga. Adoro. O bom é que eu entendo ela, entendeu? Ela queria dizer um balão, gente, Tipo, um a bexiga de balão. pé, enfim. Vocês entenderam? Você já deve estar acostumado nessa temporada, minhas pérolas. Mas vamos lá. Quando ela enche no limite dela, que ela faz a contração, quando ela tá na metade, ela já começa pra Quando ela tá na metade, ela já começa a dar aquele segundo aviso lá. Exatamente, o Pra segundo aviso. tratar, chama fisioterapia pélvica, é isso? Isso. Isso é o tratar tanto essa parte do xixi, quanto também preparação para o parto? Tudo que está na Nessa pelve. região. E aí não só nessa região, a gente pensa do diafragma Tá. até o assoalho pélvico. Quem trata é fisioterapeuta pélvico. Por quê? Porque a gente também trata, por exemplo, pessoas que têm constipação intestinal. Ah, olha só, que legal. E isso as pessoas não sabem, acham que não, a gente vai só pra parte da Vai nuca. anotando diarreias. Geralmente é muito mais difícil trazerem a queixa de ter diarreias do que constipação. A constipação, o mundo é muito mais constipado. E aí tem toda uma questão de motilidade, de hidratação, mas também tem de fáscia. Então, fáscia visceral profunda. Então, tudo isso a gente Como que acaba você trata a trabalhando. constipação? São movimentos? A gente traz o movimento, mas a grande maioria desses pacientes, geralmente, eles não têm nenhuma ativação abdominal realmente eficaz. Porque se eu tenho um músculo que vem e faz um trabalho nesse intestino, a motilidade tende a aumentar como uma atividade física. Mas não é todo mundo que faz atividade física que tem um core decente. Então, a gente tem que trabalhar toda essa ativação. Muitos pacientes não sabem nem respirar. Tem um diafragma super lá em cima e contraído e travado. Então você vai desde a respiração, é todo um... Tudo, tem que fazer toda uma investigação. O intestino tá ali constipado porque não tá sabendo respirar direito. Cara, que loucura, né? Então, às vezes, você vai pra física aprender a respirar. Eu queria voltar eu queria voltar agora na grávida. Na grávida, Na vamos lá. grávida. Então a grávida falou: Engravidei. estou grávida. Vamos supor que essa sua paciente, ela tratou já antes, que ela tinha aquele problema da penetração, isso, conseguiu tratar, engravidou. A sua função, ela entra a partir de que momento? Aí a gente vai trabalhar com 2 perfis diferentes. Essa grávida tem alguma queixa de dor, ou uma incontinência urinária, ou uma constipação que na gestação tem muitas que acabam tendo. Então, se ela tem alguma queixa, a partir do momento que surgiu essa queixa, a gente já começa a tratar. Porque se essas queixas já começam bem no início da gestação, dali pra frente só pra trás. Então, assim, tende a piorar real. Não tenho, faço atividade física, tô super bem acompanhada, não tenho patologia associada, tô maravilhosa. Mas quero ver como que tá esse meu assoalho pélvico. Tem algumas, inclusive, que nem sabem ainda qual a via de parto que querem ter, não sabem se quer ter parto natural, se quer ter cesárea. Aí, geralmente, eu oriento vir com 20 semanas. 20 semanas a gente faz uma avaliação nesse assoalho pélvico, entende se ela tem essa força ou não, porque às vezes ela ainda não tem uma incontinência, mas a musculatura também, quando você pede força, a musculatura também assim... E aí você já consegue fazer essa avaliação e já analisa e já começa a tratar. Exatamente. Então, a gente faz toda uma parte preventiva também. E aí, a paciente, se ela quer realmente um parto de via natural, eu trabalho muito com uma autonomia no parto. Então, a minha ideia é trazer para essa paciente todas as formas, posições e movimentos que ela possa fazer durante o trabalho de parto, para que o trabalho de parto seja o mais breve possível. Porque é uma coisa que assusta e o pessoal fala assim, não... Imagina, minha cunhada ficou 18 horas parindo. Isso é um absurdo. Gente, aí vem a estatística trágica. Nulíparas, que são mulheres que nunca pariram,
elas tendem a ter de 12 a 24 horas de trabalho de parto. Ou seja, está dentro. Tá dentro. O que faz a gente deixar essa régua mais próxima de 12 do que de 24 é essa consciência e esse trabalho. Então, eu queria dizer que eu não entrei para estatística. Ah, quanto tempo foi? O meu foram 11 horas e 38 Da primeira minutos contração da bolsa até... estourando. Tá. Porque eu Mas acordei que com a bolsa tem isso estourando. também, né? Tem, às vezes tá com contração, mas a bolsa não estourou. Sim. Já vi a minha amiga que o tampão saiu, passou ainda 2, 3 dias, nada. Não, o tampão, você pode ficar até 5 dias que perdeu o tampão para realmente entrar em trabalho de parto. Caso uma paciente chega para você e fala, não quero de jeito nenhum parto normal, você nem faz essa preparação? Não, a gente faz. Porque às vezes, é que eu falo, não é o que a gente quer, querer não é poder, né? De repente, acontece, e aí ela também tem que ter uma ciência de preparar o corpo, né? E até chega mais pro final da gestação, acabam aparecendo algumas dores, algumas queixas e às vezes falta de ar, por exemplo. Então tudo bem essa paciente querer um parto de cesárea, eu não tô aqui, a ideia é trazer o conforto e principalmente independente qual for a via. Cuidar deste assoalho, porque, ok, vai ter uma cesárea, mas a gente tem que pensar nesse pós. Então, pacientes que têm uma consciência e um trabalho de assoalho pélvico no pré-parto, elas têm um índice muito menor de incontinência e disfunção no pós-parto. Olha que interessante. Então, depende da via, né? Que independe da via. Porque o peso do bebê, o líquido, a placenta, tudo acaba sendo uma sobrecarga para o assoalho pélvico. E Fortalece na fisioterapia. a gente fortalece na físio, eu já consigo ensinar ela antes de ter o bebê, porque assim, digo eu por causa própria, gente, que caos é a vida no pós-parto. Então, pedir para essa paciente, falar assim, não, mas eu quero ter cesárea, então, depois que eu parir eu vou para físio. Em que momento, né? Vai entendeu? demorar um pouquinho. Exatamente. Então, a gente se consegue fazer esse trabalho, principalmente de consciência antes, a chance de ter disfunção no pós é muito menor. Nossa, é bem importante, né? Eu acho que o pessoal acha que é só sentar na bola, né? Quando fala fisioterapia para gestante, é só sentar na bola e rebolar. Não, e às vezes, né, tem mulheres que fazem a preparação e daí depois não conseguem ter um parto normal e vão pra cesárea e ficam super, às vezes, frustradas, porque, eu fiz a fisioterapia. Mas agora Não, você tá me vai dizendo garantir, né? que essa fisioterapia também vai servir muito pro pós, né? Então, é muito legal, né? Porque não desvalida o que essa mulher fez, né? Porque às vezes fala, eu não tive parto normal, e aí fui pra cesárea, putz, fiquei lá, fui na fisio, tive um investimento, mas então pro pós vai ser super válido e super importante. Não, e de fato, a fisioterapia a gente não consegue garantir realmente a via de parto, não dá. Eu tenho amigas que são fisiopélvicas que tiveram cesárea, porque na hora não é só Gente, o tem que ser nosso o que é querer. melhor para o bebê. Não, é a É. vida do bebê, a vida da mãe é o mais Então, importante. Às vezes não tem contração, às vezes não tem dilatação, às vezes o bebê tá sentado, às vezes o bebê tá na transversal. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Mas a verdade a gente não tem essa perda, nunca é uma perda de tempo. É realmente um investimento. E essas pacientes acabam conhecendo muito mais o corpo, então facilita. Às vezes não é na primeira gestação, às vezes na segunda. Consegue. Mas, e quando a gente também fala da fisioterapia, como eu falei lá no início, parece que é assim, ai, quebrei meu braço, quebrei minha perna, eu preciso de uma fisio. As pessoas, elas associam muito só depois que deu problema, né? E aí a gente percebe né? Muito difícil que definir, né? pode evitar que chegue numa cirurgia com a fisioterapia, né? Mas as pessoas acabam silenciando demais o próprio corpo. Falo, se a gente escutasse o nosso corpo, muitos problemas não aconteceriam. Porque pra escutar o corpo, acho que vem muito do autocuidado, né? Muito. Porque pra você, tem gente que fala, não sei, porque você não tá olhando, né? Então, o autocuidado, quando você tá cuidando, então, planejando alimentação, atividade física, né? O cuidado com a pele, enfim, você tá olhando, aí automaticamente, você aprende a se olhar e a se ouvir, né?
Então, o autocuidado é o que traz esse ouvir o corpo, né? É que quem não tem, aí vai precisar primeiro começar pelo autocuidado, né? Para depois saber ouvir o corpo. Eu não sei o que meu corpo tá me falando. Porque você precisa olhar para ele. Exatamente. Aí o pessoal não sabe, não escuta o corpo, não entende exatamente o que está acontecendo, onde está acontecendo. Às vezes até eu acho que você pergunta, a pessoa nem sabe dizer, né? Eu tenho uma amiga, essa é sua amiga, e já minha amiga, ela é incrível. Um dia ela acordou com dor no ciático, e ela nem sabia direito onde estava o ciático. Aí ela falou assim, nossa, acho que ela está com dor no rim. Ela falou, ai, acho que é meu rim que está doendo. Foi nesse dia que sua amiga me ligou 7 horas da manhã. Menina, foi assim, já que a menina amiga dela me fez uma videochamada, 7 da travou na manhã. academia, foi agachar, não, aí descobriu. Aí descobriu que não era rim, descobriu que era um ciático. Foi aí que ela descobriu. Ela agachou na academia, travou. Menina, 20 minutos aí. Eu até ajudei, liguei para as amigas aqui. É o problema dos 30 a mais, Alice. Olha, eu já falei que cada episódio eu descubro um membro novo, um órgão novo, algo novo nesse corpo. Mas aí para te ver, eu nunca tinha sentido uma dor no ciático, era uma novidade para mim. E aí eu falei, meu Deus do céu, dói aqui, mas estava subindo já. E eu achei que era o meu rim. E aí fui treinar, travei, essa aqui, dirigindo, me atendendo, e eu largada na mesa. Olha a situação da Fisi, gente. Sim, pra você ver. Mas é isso que a gente está falando, sobre ouvir o corpo. Então, naquele momento, e querendo ou não, era uma novidade para mim. Eu nunca tinha sentido aquilo. Então, eu tive a dificuldade de identificar o que me doía. E aí a pessoa achando que é o rim vai pra academia. Você tá entendendo? Sendo o rim ou o ciático, ela não tinha que ter ido. Né? Já começa por aí. Aí eu falei, nossa, é o rim. Lascou a minha vida, né? Mas vamos treinar. Olha aí, prioridades, né? Então, mas é a importância, né? Então, quando a pessoa deixa muito assim, tô com uma dor aqui na lombar e acha que é um mau jeito, e aquilo vai evoluindo, às vezes a ponto de chegar de ter que fazer uma intervenção muito pior do que poderia ter sido tratado em algumas sessões com a fisioterapia, né? As pessoas têm uma resistência em ir, né, no médico, porque acha que ir num profissional, né? Acha que não indo vai resolver, né? Gente, eu sou o oposto disso. Nossa, eu qualquer coisa que eu tenho, eu já gosto de procurar para ir resolver o quanto antes. O terror do convênio. Mas eu amo o terror do convênio porque é melhor. Eu tenho pacientes que antes de vir até mim, porque às vezes assim, ai não, porque né, a situação é muito cara, então Mas a mais pessoa caro é a cirurgia acorda com pós. dor, aí vai primeiro no massagista do shopping. Opa! Aí volta mais desmembrado ainda. Aí coloca aqueles adesivos pra dor, que a gente não é patrocinado, então a gente A não vai gente estar não fala falando. aqui. Aí toma anti-inflamatório, Aí passa aquele creme da avó. passa o creme, o que vende no metrô, 2 por 10. Aí nada disso melhora. Aí marca um shiatsu, aí vai no shiatsu, Aí dá uma pioradinha. segue Que ruim e dependendo. piorando. Aí depois de 3 semanas me manda mensagem: oi, tudo bom? Então, eu tô muito ruim, tá? Eu já fui no massagista, eu já fiz, eu já... Sendo que a primeira coisa era eu te procurar, né? E aí vai fazendo esses paliativos e continua Mascarando um pouco, mas nem tanto, né? Eu não vou sossego pra Amanda, gente. A gente liga. Mas é melhor, que aí não agrada. Minha filhada, a minha mãe. O meu marido foi jogar tênis, estava com não sei o quê. Aí eu falei, chama a Amanda. Não, e ele tinha um torneio no dia seguinte. Chama a PS. Amanda. Aí ela falou, né, mas tem que fazer isso. Mas atleta, mas assim, né? Atleta. Necessita, né? O atleta, Sim. ele precisa de uma fisioterapia, porque não tem como lidar. E aí, quando a gente fala sobre essas possíveis dores que podem ser evitadas, a gente também pode falar muito da analgesia sem remédios, né? Porque a gente consegue, com o toque, com os seus aparatos, vamos assim dizer, que é o choque, o laser, né? Já fez aquelas agulhas de... Ela é de acupuntura, mas como que você na fisioterapia O chama? nome a técnica é dry needling, é um agulhamento a seco. Ai, É que um legal. jeito A gente já de fez, fazer soltura é pra dor. muscular.
a gente acaba soltando o músculo com agulha. Então, tem paciente que não tem medo de agulha, a gente consegue chegar no ponto motor e soltar com agulha. É uma delícia. Sem medicamento, né? Olha que legal. Sem medicamento. E sem medicamento. Então, toda a parte. E aí a gente pensa, geralmente, fisioterapia tem o choquinho da físio, que agora também vende em farmácia, o surto da fisioterapeuta, porque o parâmetro não é ajustável, o tempo não tá certo, enfim, não é individualizado, é um caos. Mas a gente tem toda essa parte dos choques, mas a gente também tem que pensar que o movimento traz analgesia. Qual movimento? Os movimentos específicos, em grau de movimento específico, respeitando aquela articulação. Então, tem muito paciente que acha que vai para fisioterapia e vai ficar no 100% do passivo, e não é. Vai, vai com ela que vocês vão ver o passivo agressivo. Mas é um sofrimento bom. Eu não sofro, gente. Não, ela não, mas a gente. Mas assim, é isso que eu falo. Eu só tive benefícios. Não só eu falo, como minha família, só benefícios quando a gente consegue tratar e entender. Então, hoje, quando eu vou na academia e eu sinto um pouquinho do meu glúteo, gente, isso é uma vitória, porque foi muito tempo a Amanda ali comigo, nos exercícios, eu fazia em casa, no Pilates, em tudo, não é só. Então, eu acho que a físio, ela ajuda. Trazer uma consciência, né? Exatamente, muito mais. Eu percebo que eu falo para ela, ó, eu ainda tenho um pouquinho, né, uma perna maior que a outra. Mas acho que todo mundo, né? A maioria das pessoas, eu também tenho. Então, a maioria tem, mas adoro. Mas aí a gente tem que ver se essa perna é uma perna o quão mais curta é, porque muitas vezes, ela sendo muito mais curta, a gente acaba tendo muito uma simetria de ganho de força, que é o que acontecia. Acabava tendo uma rotação o corpo, o corpo também, ele é tão inteligente assim que ele vai te ajustando. Pô, ela tá manca aqui, mas vira aqui, joga aqui, deixa ela, vamos tentar deixar essa menina andando reto. E aí isso vai trazendo também dificuldade para ativar a musculatura, muitas coisas. Então ela foi ajustando várias coisas que eu acho que eu nunca ninguém, há muitos anos, não era adolescente, eu fiz um RPG. Eu fiz também. Mas assim, nem lembro qual era a queixa, mas eu fiz assim, aquela coisa que você faz e larga. Então tem coisas que não dá para largar, não tem como. E a ideia, na verdade, eu gosto muito quando a gente fala assim, não dá pra largar, acha que não vai ter alta da físio. Não, vai ter alta da físio. Lógico, tem o número da físio, porque qualquer coisa, 7 horas da manhã, liga, e tá tudo bem. Mas o meu principal objetivo com a maioria dos meus pacientes independente de qual for a queixa, ele só tem uma alta definitiva comigo quando ele está fazendo alguma outra atividade física. Então, seja musculação, seja pilates, vai jogar bola, vai, mas tem que continuar com este corpo em movimento. Porque os exercícios, por si só, vamos falar a verdade, 3 de 10, 3 de 10, 3 de 12 com elástico, fica meio chato, maçante, com o tempo você não entende nem mais o porquê que você tá fazendo aqueles exercícios. E muitas vezes faz sem fazer o movimento certo, né? Faz ali por fazer, porque não tem uma ajuda. Não, mas depois que passa comigo, a ideia é que a gente começa a entender sozinho. Isso. Tem que saber, tem que ter essa autonomia, mas tem que ter relembrar o porquê que tá fazendo aquilo. Que aí traz o sentido, né? Traz o sentido, porque só fazer o exercício, ai, socorro, por que mesmo que eu tô que eu tô fazendo aqui? isso? Socorro, Dá continuidade. Que aí vai de novo, né, pra essa consciência corporal, pro autocuidado. Falando em autocuidado, vamos falar de lipedema? Vamos falar Que é um desse assunto que é um assunto que muitas mulheres, né, têm muitas dúvidas. Eu acho que lipedema, por mais que hoje em dia, graças a Deus, tem muito falado, né, por aí sobre lipedema, mas nem sempre informações, conteúdos, né? Então vamos aproveitar que assim, estamos aqui com a Amanda, maravilhosa, físio especialista em lipedema, porque ela trata há mais de 6 anos, 7? Mas é isso é importante, porque muitas mulheres não têm ideia que a fisioterapia vai ajudar para o lipedema. Quando eu Nossa, é o melhor resultado de redução de dor. Ela vai falar sobre essa fáscia, que eu nem sabia o que era.
Mas assim, Foi quando começou a mexer na sua fáscia, né? dói na hora, mas assim, é um alívio, aliás, tô precisando. Verdade, sim. Então, né, tem um horário para as duas, né? Tá vendo? Casa de ferreiro não tem espeto. Não é que o espeto é de pau, não tem espeto. Sem espeto. Socorro. Mas assim, basicamente, a gente já falou aqui ao longo dessa temporada, mas vamos só recapitular para o pessoal o que que é o lipedema e aí a sua função em tratar o lipedema, como que a Amanda ela age nessa parte. Então, pensando no lipedema, esse acúmulo de gordura desproporcional e com esse fator inflamatório e com dor, e muitas vezes associada, além de dor, uma dificuldade de ganho de massa muscular, aqueles roxos que aparecem do nada, edema no final do dia, essa característica de ter 2 manequins, então a parte geralmente de membros inferiores tende a ser muito maior do que de tronco. Alguns casos também tem braço. E aí, quando essa paciente chega para mim no consultório, eu preciso primeiro entender em que ponto, nesse mapa do lipedema ela tá. Se ela O quanto ela já tem de autonomia e conhecimento sobre essa condição, que tipo de acompanhamento ela faz, como que tá toda a parte de dieta, de hidratação, se isso já tá sendo visto, se ela já tá com componentes de anti-inflamatório, tomando cúrcuma, se já tá tomando, própolis, tudo isso a gente vai. Quase de você. Tá vendo? Por causa de mim, Grita. Verdade. Isso porque ela tem uma equipe que é maravilhosa, que é a nossa equipe, A né, nossa que equipe, gente mas ela falou quando ela trouxe o própolis para mim, eu continuei tomo até hoje. porque própolis tem um quê também que mexe no DNA do lipedema, então a gente tentar entender como que tá essa prática de atividade física. Eu faço todo esse mapa e esse rastreio para saber como que eu posso agregar na vida dela. Não adianta vir com. Eu não gosto de protocolo quadrado, chega, deita, eu faço e. É muito individualizado, né? Tem que ser muito individualizado. Até porque cada uma vai chegar com um grau, com um tipo, com uma dor específica. Às vezes ela pode não ter tanta dor aqui, mas você vê, no meu caso, era a musculatura que estava ruim, era isso, estava aqui. Foram várias outras coisas, além da fáscia, para quem não conhece. Sim. Esta fáscia. Essa face maravilhosa, que é o que a gente mais precisa trazer mobilidade. Então, quando a gente pensa em fáscia, o que é a fáscia? Eu gosto sempre de trazer aquela imagem de peito de frango, que é aquela pelinha branca do peito de frango, aquilo é uma fáscia. E a gente no corpo tem pelo corpo inteiro como se fosse um macacão. Conecta tudo, ela acaba sendo 60% de água, por isso que uma paciente que tem lipedema, me falar que toma menos de 1 litro de água por dia, cara, desculpa, você pode fazer o que for, não vai melhorar esse lipedema, porque a gente precisa realmente ter água no corpo disponível para. E essa face ela é responsável por até 40% de força muscular. E lembrando, só te cortando, que a mulher com lipedema já tem aí menos força já por conta da patologia. E você sabe que estudos mostram, coincidentemente ou não, que esta força é de 30 a 40% a menos do que mulheres que não têm lipedema. Gente, mas isso é óbvio, porque eu treino a vida inteira. Nasci, a idade já tava ali, ó. E assim, eu nunca evoluí no agachamento, assim, quando eu fazia crossfit. Tipo, eu via todas as meninas, assim, abri um crossfit na minha cidade, aí todas as meninas, a gente começou com o mesmo peso. E aí logo elas foram subindo carga, e eu não conseguia, e nessa época eu não sabia que eu tinha lipedema. E aí, assim, eu falava, gente, mas tudo bem, assim, eu nunca me frustrei, assim, no sentido de parar, porque tem umas mulheres que se frustram. Mas eu falava, nossa, mas por quê? E aí eu falava, gente, minha genética é muito ruim. Eu sempre falei. Eu pensava às vezes que era, não é preguiça, mas falta de força de vontade de tentar. Não, mas eu não sei. Não, aí você põe mais peso, aí você não sobe. né? Que também. Aí você não sobe. Entendeu? Porque aí tem, e infelizmente, às vezes a gente,
olhar a Então ficha é de treino da comprovado, amiga é muito, comprovado, já tem estudos que comprovam, né? que, né? que comprovam que tem essa força menor mesmo. De 30 a 40%, bastante. É muita coisa se a gente parar pra ver. É bastante. E aí você vai em profissionais que não entendem disso e acha que não, você não tá definida porque tá faltando carga. E aí, taca carga. Eu tenho uma amiga que fizeram isso com E aí inflama mais. E aí você fica mais inflamada, com mais líquido ali. E aí E a fáscia mais. Mais aderida, porque aí, ou então tem aquela ideia de, porque como é uma gordura, não, vamos fazer aeróbico, eu vou morrer de fazer aeróbico para tentar queimar, só que ela não responde nisso, às vezes queima músculo, a fáscia tende a ter retração, uma retração maior, então a dor, porque o lipedema dói, é uma dor que só quem tem sabe. Porque é difícil descrever. É muito choro da Eu sabia que eu tinha, eu falava que era uma queimação nas batatas. Aí eu cheguei em vascular e ele falava, mas você não tem nada. E eu, como é que eu explicava o que é que eu não conseguia? Quem tem sabe exatamente o que a gente está falando. E aí, o pior, né, que eu tenho lipedema, eu super bem tratado e controlado, só que gestação, tudo que é pico hormonal, oi lipedema, né? Então, na minha gestação, cara, eu tive 3 crises de dor, de Mais pro lipedema. final ou não? Mais pro final. Uma, na verdade, tava mais ou menos no meio, mas também estava associada com uma viagem. Um dia mais Um cansativo. dia mais cansativo, avião e tal, então... Todo combo, né? Isso porque eu tava de meia compressível, eu queria dizer. Você fez Eu a fiz lição, a lição de você fez a casa. lição de casa. Porém, né, não dá pra ganhar todos os dias. E aí, eu tive dores que eu falo assim, cara, fazia muito tempo que eu não tinha essas dores. Essa dor que é muito característica. Que meio que não tem muito o que fazer. A gente vai, faz uma massagem, bota a perna pra cima e não sei o que lá. Tenho que fazer sim, minha senhora. Com a fisioterapia. Não, sim, não, eu sei, eu faço, mas tô dizendo, aconteceu, está numa viagem, tô longe de você, não tem tantas coisas que eu posso correr, que nem eu ligo e corro. Eu te ligo e falo, mas o que dá pra eu fazer agora? Mas vamos falar, tipo, para ser assim, porque as pessoas têm dúvida da drenagem normal e da drenagem dessa mais na fáscia, porque não é todo profissional, né, que sabe A soltura manipular. Então, assim, qual que é a diferença, né? Vamos entender a diferença dessa drenagem, da manipulação da drenagem tradicional, vamos dizer assim, e dessa que vocês fazem na fáscia. Porque quando a gente pensa na drenagem linfática, a clássica, a ideia é fazer com que essa linfa corra e vá para os gânglios, filtra, vai para o rim, acabou o líquido. Quando a gente pensa numa perna, por exemplo, com lipedema, a fáscia, ela tende a estar tão junta e aderida. Isso. E aí, quando a gente pensa em um tecido tão justo e tentar empurrar essa linfa por ele, ela acaba não sendo tão efetiva. Então, por isso que a maioria das pacientes que fazem drenagem fala, nossa, mas chegou no final do dia, parecia que eu não fiz nada. Quando a gente vem e sobe esse tecido, mobiliza essa fáscia, pode ser com mão, pode ser com vibração, mas tem que ter movimento de tecido. Na hora que a gente mexe realmente nesse tecido, a gente cria um espaço maior para a linfa correr. Para poder isso. E é como, assim, eu já fiz, né, com elas, e é como se estivesse descolando a pele, assim, por isso que dói. É tipo... Ela pega assim, como se fosse assim, ó, e descola mesmo a pele. Que assim, só que você começa Só que a sensação é o que você falou, é muito diferente da drenagem mesmo, é muito diferente. Não, para mim acho que não. Nossa, é muito bom. Acostumado a fazer drenagem. E aí o interessante é que eu fazia toda semana lá com ela. Chegava um ponto que não estava mais doendo. Eu ia falar isso, porque daí essa já não tá mais tão aderida, né? Então a gente espaçou, então vamos a cada 15.
pra gente ver, porque você falou que a face ela tem memória, né? Eu nunca esqueci que você falou isso pra mim. Então, e aí as pessoas acham que, nossa, então eu vou ter que ficar refém eternamente. Não, não necessariamente. Então, a gente trazer essa mobilidade, trazer, e não só trazer a mobilidade, a hidratação, a água para essa fáscia, mas a gente também cuidar para que ela não tenha essa retração de volta. Então, fazer atividade física com compressão não é uma opção. Falo, quem tem lipedema, isso não é uma opção. Compressão, ela é obrigatória. Porque se a gente mantém esse tecido durante atividade física, principalmente que tem impacto, já mais contido, esses impactos vão ser menores. Essa face, ela não vai tentar se juntar e aglutinar de novo. Eu preciso ouvir isso e... Bem, não, eu falo, porque quem gosta, a pessoa ela ama. Eu vou tirar? Jamais. Mas eu tenho várias pacientes que são as loucas do CrossFit, porque... Bom, enfim, eu acho loucura fazer um negócio desse. Mas, vai lá, faz soltura toda semana e faz com meia compressiva. Eu pra treinar uso aquela que é só na canela mesmo. Isso, pode ser só o canelito, pode ser uma meia completa, pode ser as Que no leggings. calor é mais difícil, mas agora no frio eu gosto. Frio é maravilhoso. Tem um canelito que é mais fino, ele me consiste mais, e ele não incomoda não, porque você vai suar mais aqui em cima. As dicas, hein, gente? Pra quem quer treinar, não tem desculpa para não usar compressão. Agora Temos essa que é mais fininha. Que aí a gente vai quando ajudar vem essa face a soltar- não aderir tanto. Exatamente. Tá. Então, a gente acaba trabalhando muito numa redução de danos. Porque o principal, eu acho, na verdade, para a vida é ter uma prática esportiva. Mas aí você tem a prática esportiva que você ama, mas que a condição do lipedema fala, eu não amo tanto assim. E você Vai vai deixar sentir de dor. fazer? Não, Vai fazer. a gente e- vai tratar. E aí você vai fazer o que você gosta, mas aí tem ferramentas para que a gente trate e minimize os Sim. sintomas e melhore. Porque a atividade física ela sempre é positiva, né? Porque a gente vai estar movimentando o nosso corpo, mente, né? Cuidando da nossa mente e criando músculos, né? Que mesmo que esteja por baixo da gordura do lipedema, eles estão ali. E é que os nossos músculos, Eles são envergonhados, eles ficam eles ficam ali, mas eles estão ali. para longevidade, para lá no futuro, quando a gente tiver com mais idade, conseguir levantar e sentar, ter uma força ali no glúteo, que eu já tenho essa dificuldade, então eu já me preocupo com ir lá na frente, como que vai ser. Então a importância, principalmente dessa galera que tem um lipedema, é extremamente importante, né? E você sabe o que é legal? A gente sempre pensa em atividade física. Não, eu quero, e de fato, eu quero chegar na minha terceira, quarta idade conseguindo sentar e levantar do vaso sem ajuda obrigada de nada. Só que, recentemente também apareceram alguns estudos que mostram a relação de massa muscular com massa encefálica. Então, ter músculos protege o cérebro. E os bodybuilders, então, Tá entendendo? estão com o cérebro ali, Melhor do que fazer sudoku. vai, ó. Então a gente Nossa, precisa isso ter eu nunca tinha músculo. ouvido falar. Olha que interessante. Cara, a gente tá Gente, musculação é vida. Essa temporada me ensinou muita coisa, espero que para vocês também, viu? Que legal isso. Então, eu vi também um estudo que eu acho que viram os orientais, né? Porque eles têm uma longevidade muito acima do que o normal. E a quantidade de músculo que eles tinham na perna era maior do que o normal. Mas se você for ver o padrão de Não vida era deles, nada, era é fantástico eram também. nas pernas, a musculatura da perna. Mas aí a gente vai olhar a altura da mesa deles, a altura da cama deles. Eles estão nesse movimento de agachar e levantar o tempo inteiro. Porque é baixo, né? Baixo, uma cultura de cozinhar em comunidade sentado naquela mesa baixa. Então, isso, o próprio estilo de vida deles já favorecem. E aí você vai ver, eles não são, a maioria eles não são bodybuilders, eles não têm umas pernas de passista. São magros, você não vê aquele músculo evidente, né, aparente. Mas eu vi isso, eu achei muito interessante, porque eu falo, caramba, né? E quão importante que as nossas pernas são para levar a gente até Onde a onde gente Deus quiser. quiser, né? Exatamente.
Que legal, gente. E agora, mais ainda sobre o lipedema. Então, vamos lá. A nossa, ou quem está assistindo a gente, tem lipedema, conhece alguém que tenha e nunca ouviu falar de físio. Então, a primeira coisa é te procurar aqui a Prime e quais tipos da anamnese que você faz? Eu lembro que eu fiz alguns testes. Eu queria falar um pouquinho sobre eles. Aí tem alguns testes específicos que a gente consegue, e esses testes eles foram pensados principalmente para ter uma autonomia, para trazer autonomia para os pacientes. Por quê? Eu quero que elas se cuidem e não necessariamente só comigo. Acho muita pretensão achar que só eu sei tratar lipedema, viu? Esquece o resto. Não. E eu tenho ferramentas para ajudar e trazer essa autonomia. Então, entender o quão forte ou fraco está essas pernas, porque a maioria dessas pacientes tem uma queixa de ou vem dores associadas, dores em joelho, dor no quadril, e muitas vezes acaba entrando essa mobilidade. A gente avalia também, e são avaliações que elas são quantitativas. Então, não é olha, realmente, Gabi, sua perna tá mais fraca, fiz aqui o teste, essa daqui tá mais fraca do que a outra. Não, a gente tem equipamentos que mostram o quão mais fraca ou quão mais forte tá. A gente tem várias tecnologias para entender como que tá essa mobilidade. Uma das escalas que a gente usa, inclusive, a gente já traz um preventivo de mobilidade de tornozelo, porque tem abaixo de um certo grau de mobilidade de tornozelo uma maior chance de você ter problemas venosos e até mesmo uma úlcera venosa. Então, quando essa paciente chega cedo pra gente, a gente já começa a fazer uma orientação de você vai ter que fazer mobilidade, você vai ter que fazer alongamento. Por quê? Porque agora você realmente não tem úlcera venosa. Só que se você chegar daqui 30 anos com esse tornozelo sem mexer, a chance de você ter uma úlcera venosa é muito grande. Olha aí, de novo a prevenção, né? Sempre. Muito na prevenção. Trazer Pensando no lipedema como uma doença progressiva, né? A gente precisa olhar muito para essa prevenção. Pegar no começo é muito importante. E até mesmo falar, não, mas eu já tô num estágio avançado. Tudo bem. Só que antes tarde do que mais tarde. Mas mesmo assim, vai piorar se não. Ainda assim, né? Exatamente. Então a gente tem todo esse acompanhamento e essas orientações de olhar como que tá essa ativação muscular, porque muitas vezes o músculo isoladamente, ele tem força até, mas quando a gente vai fazer um agachamento, não entra a musculatura. Temos exemplos claros aqui. Tem uma amiga minha também, mas isso é verdade, porque eu fazia 500 mil agachamentos, e quando ela fez como chama, Estudo avançado de membros inferiores. Quando eu faço o agachamento, mostra nitidamente que o glúteo, ele fica assim, ó, morto, enterrado, em coma. Ele não se movimenta. E aí você fala assim, caramba, gente, como que pode isso, né? Mas eu estou agachando, estou fazendo. E é por isso que não desenvolve a musculatura, porque ela tá dormindo, né? Tá ali, mas não tá, né? Ela não tá sendo ativada. E muitas vezes, muito por uma questão de consciência. O cérebro, ele trabalha com a tarefa. Qual que é a tarefa? Agachar. Agachou, levantou, pronto. Quem foi ativado? Só me mandaram agachar. E a meta. Exatamente. Ele atinge a meta, cumpriu o feito. E aí, se você acaba sobrecarregando mais um lado do que o outro, você acaba sobrecarregando a articulação. E chamando outros músculos que não teriam a ver para contrapor, não é? Exatamente. Então, acaba sendo um trabalho em grupo, onde apenas um faz e o resto fica... Sabe, tem sempre um do grupo que não faz nada e o outro faz tudo. Então, é mais ou menos isso. E aí vem a consciência corporal, né? Que aí na físio ela vai trazer essa clareza, né? Fazendo esses estudos, esses exercícios bem específicos, né? Sim. E aí você vai olhando. Então, enquanto você está fazendo o exercício, é importantíssimo você pensar
em qual músculo tá trabalhando e automaticamente ele é ativado, né? É muito legal. É muito sutil, né? Assim, é muito louco, porque você pensa no músculo e aí você consegue ativar ele, né? Porque Agora, se você tá agachando, tipo, pensando ali, ela você não tá ativando, é a mesma coisa que nada. Então, gente, essa repetição você faça de novo, né? tem um aparelho, esse aparelho de pilates que tem lá. Então, o que que ela fazia? Ela falava, força, força. Aí, quando a gente sentia, aí ela, pô, todo mundo tá sentindo. Gente, vai ser a final de Copa do Mundo. A gente chegou aqui, Tetra, eu senti minha bunda mexer. Então, é muito importante, porque aí, quando eu vou pra academia, Você tá já, eu já vou pensando, bom, então eu tenho que dar aquela, isso, tenho que, vai mais devagar, mas pelo menos eu vou mais devagar, mas fazendo, né? Não fazendo só, tô fazendo por fazer. Então, essa consciência que ela trouxe para mim foi muito importante. E também o outro estudo que a gente fez da palmilha, isso para quem tem lipedema é importante ou é importante para qualquer pessoa? É importante para qualquer pessoa, mas quando a gente pensa em pessoas com lipedema, tem um quê a mais. Por quê? A outra parte também que tem no estudo é olhar este pé. Então, muitas pacientes chegam pra gente e não tem dedos. Aliás, tem os dedos no pé, mas não usa. Ela não usa. Uma amiga minha não pisava, né? Ela pisava só com o calcanhar. E aí ela falou, a físio falou que com o tempo, se ela continuasse, quando chegasse na velhice, até era esse porão, né? Cara, essa minha amiga é muito, muito louca. Mas essa amiga, ela aprendeu a pisar. Entendeu? E ela teve até alta de palmilha. Ela usa palmilhas que ajudam. Eu uso. Achei que você já tava com Não, alta da menina, já palmilha. tô com a terceira louca, palmilha. olha só. Já diminui, eu não tô tão manca, mas a minha rotação e você me ajustou. Boa. Né? Você me curou. Mas aí a gente, pensando nessa palmilha e pensar, é uma palmilha que ela é diferente. Ela não vai trazer só o conforto pro pé, muito pelo contrário. Ela traz ativação muscular. Então, a gente coloca alguns componentes. É uma avaliação completamente individual também. O paciente na frente do espelho, para ver todas as curvas que temos. E aí, como a gente vai consertando e ativar este pé, ter um uso mais consciente de dedos e como o próprio andar. Quando a gente pensa em fazer atividade física, esse pé também tem que estar muito mais ativo. Então, tem que estar firme, tem que usar o pé como se fosse realmente um tripé. Então, tem 3 pontos de apoio principal que a gente acaba treinando quando vai fazer leg press. Esses 3 pontos têm que estar sendo usados no agachamento. E aí acaba ajudando muito, por exemplo, no ganho de massa de panturrilha. Que falamos bastante ao longo da temporada a importância da panturrilha. Forte. Então, só que a panturrilha ela não vai ser forte se esse pé não estiver realmente funcional. Olha aí, Tá gente. vendo? Então, a fisioterapia, a gente viu hoje que não é só para quando você estiver ali. Dor específica. Não, você que tem lipedema, eu indico muito, porque assim, eu fiz antes da cirurgia e foi o que me ajudou a me recuperar muito mais rápido na cirurgia. Eu voltei assim, né, zeradaça da cirurgia. Continuo fazendo, porque eu acho que é importante. Hoje mais espaçado, às vezes com um pontinho aqui, chamo ela, acho que meu joelhinho pegou aqui, e aí ela vai me ajustando. Às vezes não era nem joelho, era um outro músculo que estava recrutando. Então, não é só que parece. Acho que é importante essa avaliação, né? E ter uma fisioterapeuta de confiança. Amanda, maravilhosa, Xará. Tanto para você que tem essa parte de incontinência, dificuldade de penetração, para gestante, pós, lipedema. Olha, vocês vão estar nas melhores mãos possíveis e pode ter certeza que Vai ser um benefício gigante para o sua resto da sua vida, tá? Ai, que pena, acabaram de avisar que acabou-se. Não Quando o papo é bom, quando o papo tá bom, é assim, gente. acredito, goiabinha ali, ó, pacotada. Acabou. Amanda, muito obrigada. Foi bom, sempre um prazer. Não esquece de agendar a gente, tá? Estamos precisando.
Já vamos sair daqui, ó. Quero uma liberação de fáscia. Ainda que estamos precisando dessa liberação. Eu espero vocês no nosso próximo episódio. Que é o último. Não tô acreditando. Passou tão rápido, né, amiga? Será maravilhoso, como foi esse também. E vamos ter. Será que vamos ter alguma surpresa? Aguardem. Então, Não sei, vai ter que não assistir. Um beijo. Beijo.